Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 30 de julho, e o tema do estudo de hoje é o apóstolo dos gentios aprisionado. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje está em Efésios, capítulo 3, no versículo 1. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O capítulo 3 de Efésios apresenta uma estrutura interessante. Paulo começa o capítulo com essas palavras que acabamos de ler no início. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Em seguida, ele interrompe sua linha de pensamento para o que se revela uma digressão longa focada em seu trabalho como apóstolo aos gentios. O que está no capítulo 3, do verso 2 ao 13. Após essa pausa, ele sinaliza o retorno ao seu pensamento original, repetindo a frase, por esta causa, que está no verso 14, e os versículos de 14 a 21 fornecem seu relato de oração interrompido. Nesse texto que lemos no início, Efésios 3, verso 1, Paulo se identifica como o prisioneiro de Cristo Jesus. Sua forma de argumentar que, embora ele possa estar em cativeiro romano e parecer estar sob a autoridade do Império Romano, há um propósito divino muito mais profundo sendo realizado em sua vida. Ele não é prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. O que você pode comparar também com o capítulo 4, verso 1 de Efésios. A menção que Paulo faz ao seu sofrimento, no capítulo 3, verso 13, e sua posterior menção às suas correntes, no capítulo 6, verso 20, sugerem que ele não está em prisão domiciliar, relativamente confortável, o que podemos encontrar em Atos, capítulo 28, verso 16, mas ele estava em uma prisão. Estar preso no século I, em uma masmorra romana, era especialmente desafiador. O Império Romano não administrava prisões bem organizadas, com instalações sanitárias e serviço regular de refeições. Na verdade, o Império tinha pouca necessidade de prisões, uma vez que o encarceramento não era utilizado como meio de punição. As pessoas eram colocadas na prisão apenas enquanto aguardavam julgamento ou execução. Os prisioneiros eram responsáveis por proverem a si mesmos e dependiam de parentes e amigos para fornecer comida e outras necessidades. As preocupações de Paulo talvez se concentrem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma extrema desonra social no contexto de uma cultura de honra e vergonha. Ele pôde temer que alguns perguntem: como Paulo pode ser o apóstolo e mensageiro de Cristo exaltado e ser um prisioneiro desprezado? Portanto, ele redefine a sua prisão, ajudando os crentes a enxergá-lo como parte do plano de Deus. E concluindo, ele está sofrendo por eles, como ele mesmo afirma, sofrendo por vós. E o que aparenta ser fonte de vergonha, acabará por se tornar a sua glória, como ele mesmo escreveu no capítulo 3, verso 13 de Efésios. E eu termino te fazendo uma pergunta. Pense bem na resposta que você vai dar e agora. Como confiar nos caminhos de Deus em meio a circunstâncias muito difíceis? Pense nisso. E nessa conclusão, quero deixar também o meu abraço e o desejo de que o Espírito Santo esteja contigo, abençoando a você e a sua família. E com a permissão dele, amanhã daremos continuidade ao nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.